O apóstolo Pedro disse em 1 de Pedro 1,15, que mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Ou seja, a ideia, em outras versões, é sejam santos em todo o vosso procedimento. Então é importante nós notarmos a expressão ser santo em todo o nosso procedimento, porque o apóstolo Pedro, quando diz, mas como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também, se nós pararmos apenas por aí, o apóstolo Pedro não está a dizer aqui que nós que estamos em Cristo Jesus não somos santos, mas devemos atentar, irmão, que ele está a falar de procedimento. Então, o nosso Deus é santo, não de procedimento apenas, mas ele é santo. Isso faz parte do seu caráter. Ele é santo, ele é diferente do diabo, ele não faz as mesmas coisas que o diabo faz, ele não tem a mesma motivação. Deus é santo, ele é imaculado, alguém sem mancha. E Pedro está dizendo, assim como o nosso Deus é santo, o que ele faz é com base na sua santidade. Então, vocês também devem ser santos, irmãos, em todo o vosso procedimento, ou seja, ao falar, ao fazer alguma coisa, devemos expressar a santidade. Não fazemos as coisas como o mundo faz, com motivação do mundo, não. Eu disse aqui da vez passada, irmão, que a grande motivação cristã é o amor. E não é o amor eros, não é o amor storge, não é o amor fileus, é o amor ágape. Somos motivados, dirigidos pelo amor incondicional, crucificial do tipo de Deus. Um amor, irmão, que não depende de uma ação nossa ou uma ação de outra pessoa para existir. Ela existe independentemente do querer, da ação, da fala de qualquer pessoa. É um amor que simplesmente nos beneficia sem esperar uma ação que não dependeu de nada nem de ninguém. O amor de Deus vem do próprio Deus e é incondicional. Então, a ideia aqui, irmãos, é que ao andarmos em santidade, não devemos ver exatamente o lugar para expressar a santidade. Sabes, hoje muitos de nós, ou muitos cristãos, melhor, eles têm um procedimento, parece que já é automático. Nos lugares que parecem ser santos, ou que parecem, merecer mais respeito, eles ativam o modo santidade, mas fora desses lugares, ativam outro modo mundano, carnal, demoníaco, sem paciência, sem paciência alguma, sem domínio. Ele anda conforme uma pessoa libertina anda. Mas nos lugares como uma igreja, como o encontro dos santos, para falar a palavra, ele ativa o modo de alguém que se procede bem, vamos assim dizer, tem uma boa conduta. Mas o apóstolo Pedro está a dizer, irmão, como é santo aquele que vos chamou, como é santo. A expressão é da ideia de ser aqui. Vê a ideia de ser, Deus é santo, o ser dele, ele é santo. Então o apóstolo Pedro também está a dizer, sejam santos, ou seja, nós também devemos ser santos. Ele diz, em todo o nosso procedimento. Então, para nós só seremos santos genuinamente em nossos procedimentos, se primeiro também sermos como Deus, e no sentido de ser santo. Então, Deus nos santificou em Cristo Jesus. Então, quer dizer que Ele já nos tornou santo. Mas agora precisamos refletir, irmão, ações que estão de acordo a essa nova natureza que nós adquirimos em Cristo Jesus, que é a natureza da santidade. Então nós precisamos, irmão, genuinamente manifestar ações que demonstram que nós somos realmente santos. Não devemos, irmãos, falar ou ter as mesmas inclinações que o mundo. Por quê? Porque a nossa natureza, o que define muitas das vezes as nossas inclinações, não é a mesma natureza que as pessoas que não têm Jesus têm. Então nós precisamos, irmão, olhar muitas das vezes em quem nós somos, saber quem nós somos. Um santo não sai por aí em noites, em badaladas, em carnavais, em ambientes desagradáveis. Um santo não se mete nesses ambientes para escarnecer-se conforme os outros fazem.
Se porventura ele está num desses ambientes, na verdade, não deve ser pelo seu querer e deve ser pelo seu querer, não digo exatamente, mas deve ser para falar daquilo que ele transformou, da palavra de Deus. Mas não é lá muito sábio nesses ambientes, irmão, porque você pode acabar por ser influenciado ou então despertar certos desejos carnais que poderão te levar, irmão, a cometer pecados. Mas Pedro está a dizer aqui, irmão, insistentemente, sejam santos em todo o vosso procedimento. Nosso procedimento tem que ser santo. O nosso procedimento tem que glorificar a Deus. Aliás, procedimentos santos são procedimentos que glorificam a Deus. Porque é como se alguém estivesse a dizer tal pai, tal filho. Ou seja, o filho anda conforme o pai anda. O filho fala conforme o pai fala. O filho se apresenta conforme o pai se apresenta. O filho se procede conforme o pai se procede. Então, é como Jesus. Ele diz que eu faço o que eu falo que eu ouvi do meu Deus, eu faço o que meu pai fez. Então, o que Jesus fazia, que ele viu Deus a fazer, ou seja, aqui é como o filho que obedece às instruções do seu pai. Tem a natureza, tem um DNA de filho, e não tem um DNA de filho apenas, mas também tem um procedimento igual ao procedimento do pai. Então, é por isso que ele diz aqui, usa o termo, sejam santos vocês também. Essa expressão também da ideia de igualdade, ou seja, assim como é santo, igualmente vocês sejam santos em tudo o que fizerem. Então também aqui a igualdade está a nos colocar no mesmo pé de igualdade. O apóstolo Pedro está a nos colocar no mesmo pé de igualdade, a nível de santidade do nosso Pai, aquele que nos chamou, amém? Aquele que nos chamou. E agora, o que eu posso fazer para praticar ou ter ações de santidade, ou ter procedimentos de santidade? Uma vez que eu já nasci de novo, o que falta? O que eu tenho que pegar? O que eu tenho que usar para então fluir nas práticas de santidade? É simples, irmão. O Senhor Jesus Cristo deixou a palavra. E em João 17, o Senhor Jesus fez uma oração pela igreja, pelo corpo de Cristo, por aqueles que naquela altura já haviam crido e por aqueles que creriam. E ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é um instrumento que nos foi deixado, irmão, para que nós, através dela, possamos, irmão, nos santificar, ou seja, saber, por meio da meditação, leitura ou mesmo a pregação, irmão, o que convém que nós façamos e o que não convém. Eu gosto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios, no capítulo 6, acredito lá nos versículos 11 ou 12. Ele diz, irmão, que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E ele vai falar, irmão, usa essa introdução para trazer um esclarecimento aos irmãos de Corinto a respeito da vida sexual, que não é como comer e beber. É por isso que ele mais abaixo ele diz que o estômago é para o alimento para o estômago, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor. Ele vai dar esses esclarecimentos, porque ele está dizendo, irmão, não convém que nós andemos conforme as pessoas libertinas. Não é porque você tem desejo de comer, que você se alimente, que também quando tiveres um desejo ou uma inclinação sexual, mesmo não sendo casado, que você tem que atender conforme você tem no teu estômago. O apóstolo Paulo diz que não é assim. Então, há coisas que não nos convém fazer, porque por causa de quem nós somos. Mas a nível de possibilidades de fazer, você pode decidir fazer, mesmo que for errado. Mas aí já não estarás a andar segundo a liberdade ou segundo a santidade que nós recebemos em Cristo Jesus, mas estarás a se portar como um libertino, alguém que faz tudo o que lhe vem na mente e que desrespeita os princípios então a palavra de Deus. Mas quando nós olhamos na palavra de Deus, ainda pegando o exemplo desse mesmo livro, lá nos versículos 18, 1 Coríntios 6, 18, o apóstolo Paulo, falando sobre a vida de sexualidade, ele diz que, irmão, fuja da prostituição ou fuja da fornicação. Ele diz isso porque aquele que se prostitui, a Bíblia diz, ele peca contra o próprio corpo. Ou seja, o sexo feito antes do casamento, ele está a dizer, é pecado contra o próprio corpo. Vê? Todo pecado que ele comete é fora do corpo.
Mas aquele que se prostitui, ele diz que peca contra o seu próprio corpo, ou seja, deterioriza ou prejudica, pode trazer doenças e várias outras situações no corpo e, consequentemente, na alma, e pode também influenciar você, irmão, espiritualmente, porque a vida sexual fora do casamento é no mundo espiritual, é uma das grandes, vamos dizer, portas para que demônios possam entrar na pessoa. A própria Bíblia diz aí que aqueles que se unem pelo ato do sexo, eles tornam-se um. E ele, quando fala isso, ele traz a ideia de uma meretriz, a união com uma meretriz, que é uma prostituta em contexto. Então, irmão, nós precisamos olhar para a palavra de Deus, porque Jesus está dizendo: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Precisamos olhar na palavra de Deus, ver o que é que nos convém fazer, o que é que não nos convém, e então colocar em prática aquilo que nos convém e deixar de praticar aquilo que não nos convém, para que então as nossas ações realmente, irmão, glorificam o nosso Deus Todo-Poderoso, expressando assim a natureza que nós recebemos de Cristo, santidade. Então, nós somos santos, mas a santificação é necessária para nós. Que essa ação, esse processo de nós abandonarmos, no sentido de prática, as obras carnais e, em troca, ou substituí-las pelo fruto do Espírito, amém? Expressando o fruto do Espírito. Então, nós precisamos olhar como nós estamos aí. E se estamos a ir mal, irmão, olhar na palavra de Deus para que possamos mudar de rota, nível de procedimento, para que o nome do nosso Senhor não seja blasfemado através de nós ou por causa de nós. Então, que Deus ricamente abençoe cada um de nós, amém, da prática dessa palavra, meus amados. Aleluia.